Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma exposição bíblica dessa maravilhosa série que iniciamos no livro de Eclesiastes. Já fazem aí 4 meses que nós não fazemos exposições nesse maravilhoso livro, devido ao trabalho, alguns projetos que nós temos, mas agora nós iremos aqui retornar a essa maravilhosa série e concluir esse maravilhoso livro. Se você quer assistir toda a exposição do capítulo 1 até o capítulo 9, porque a última exposição que nós fizemos foi dos versículos 11 a 18 do capítulo 9, concluímos esse maravilhoso capítulo, e agora nós iremos iniciar o capítulo 10. Então, se você quer acompanhar toda a série até o capítulo 9, vá aqui na playlist do nosso canal e você vai encontrar a série do capítulo 1 até o capítulo 9, até a última exposição que nós fizemos desse suntuoso livro. E interessante que você vai encontrar outras exposições de outros livros, como da Carta de Judas, você vai encontrar Sofonias, a exposição de Sofonias, de Malaquias, de Romanos, da maravilhosa carta de Paulo aos Romanos. Enfim, várias exposições de outros livros você vai encontrar aqui na playlist do nosso canal. Vá na playlist e você vai encontrar. A última exposição que nós fizemos, como eu falei do capítulo 9, dos versículos 11 a 18, nós falamos sobre sabedoria versus insensatez. Sabedoria versus insensatez. E Salomão, se você for ler, e praticamente eu falei em várias exposições, isso que eu vou falar agora, no decorrer desse livro, né? Quando nós estávamos expondo os capítulos e os versículos desse livro, eu falei várias vezes no início dessas exposições que a palavra Eclesiastes significa, no hebraico, Kohelet, ou Kohelet, que é um pregador, é alguém que discursa para uma plateia, para um público. É alguém que está falando da vida para uma plateia. É alguém que está discursando, é alguém que está em um discurso, falando da vida. E aquilo que o pregador, que Salomão está falando, é da vida debaixo do sol, a sua experiência. E se você ler os primeiros capítulos de Eclesiastes, você fica em depressão, praticamente, porque Salomão começa com um pessimismo terrível. Salomão começa dizendo, lá no capítulo 1, versículo 2, que tudo é vaidade. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Vaidade de vaidade. Tudo é vaidade. E todos os tradutores, os hebraístas, né, os maiores eruditos em hebraico, eles são unânimes em dizer que a expressão aqui, a tradução do hebraico para o português, que traz a palavra aqui, vaidade, não é uma boa tradução. Não é uma boa tradução. Porque a palavra aqui no hebraico, que foi traduzido para vaidade, é hevel. E hevel significa inutilidade, sopro, vento, neblina, cortina de fumaça, passageiro. Essa é a vida. A vida é uma neblina. A vida é um sopro. A vida é uma cortina de fumaça. Passa muito rápido. A juventude passa. A beleza passa. A força passa. Tudo passa. E nós iremos morrer. Inclusive, um dos temas principais do livro de Eclesiastes é a morte. A morte é inevitável. Acontece com todos. Acontece com todos. Com pobres e com ricos. Com negros e com brancos. Com altos e com baixos. Com cultos e incultos. Acontece com todos. A morte é um inimigo implacável. Todos um dia irá para a tumba fria, gelada, irá falecer, irá morrer, irá fechar os olhos. Então, os estudiosos, os eruditos, no hebraico fala
que a tradução não é uma boa tradução, essa expressão vaidade aqui. Mas eles falam que deveria ser traduzido como névoa, como neblina, como passageiro, como nada. Então, nós poderíamos ler o capítulo 1, versículo 2 assim: nada de nada, diz o pregador. Nada de nada. Tudo é nada. Outra tradução: névoa de névoa, diz o pregador. Névoa de névoa. Tudo é uma névoa. Tudo é uma neblina. Essa é a vida. Uma neblina dura o dia inteiro? Não. Os primeiros raios do sol dissipa ela. A névoa dura o dia inteiro? Não. O primeiro vento dissipa ela. Essa é a vida. É uma flor que nasce, desabrocha, seca-se, o vento bate e ela é espalhada. E outra tradução que eu estava vendo também, para a expressão hevel, para a expressão inutilidade, para a expressão aí névoa, para a expressão que a vida é um sopro, é um vento. O que é vaidade? O que é essa expressão de uma maneira mais clara, peremptória? A tradução que eu vi foi essa: é dar valor àquilo que é inútil. É dar valor àquilo que é inútil. Você já deu valor àquilo que é inútil? Aquilo que não tem importância? É isso que Salomão quer transmitir com essa expressão hebraica hevel, que foi traduzida como vaidade. É isso que Salomão quer falar. É isso que Salomão quer transmitir. E você vê isso o tempo todo no livro de Eclesiastes. E ele fala da perspectiva, ou de uma perspectiva existencialista. Existencialista. O que é isso, Elias? Que a vida é aqui e agora. Não existe céu, não existe eternidade, não existe Deus, não existe nada. O que existe é aqui e agora. Aproveite a sua vida aqui. Viva aqui, porque você vai morrer, vai para a tumba fria, gelada, sem ter aproveitado e curtido a vida. É assim que Salomão começa o livro de Eclesiastes. E a partir do capítulo 7, Salomão começa a falar, dando uma ênfase gigantesca na sabedoria. Como viver no mundo mal, como viver no mundo perverso, como viver no mundo de inversão de valores, de inversão ou inversões de valores. Como viver nesse mundo. E ele fala aqui de vários assuntos. Acompanhe as exposições que nós fizemos. Eu já estou aqui já praticamente com 9 minutos de introdução para nós adentrarmos o capítulo 10. E nós faremos a exposição dos versículos de 1 a 7. Então, Salomão ele fala da morte, ele fala sobre as riquezas, ele fala que não adianta nada ser milionário, ser rico. Ele podia falar com propriedade porque ele era trilionário, mas ele ia morrer, não ia levar nada. E o pior, eu vou morrer e eu não sei o que vai acontecer com meus bens, as pessoas que ficarão com meus bens, que irão administrar aquilo que eu vou deixar. Será que será? Será que eles serão? Será que eles serão bons administradores? Ele não sabe, porque vai estar morto. É claro que quando você olha para Eclesiastes, você tem que olhar nessa perspectiva, a vida debaixo do sol. Você não vai ver aqui a crença na ressurreição. Ele fala no capítulo 9, versículos de 1 a 10, que a morte é o fim para tudo. Acabou. Na morte não há louvor, não há júbilo, não há honra. Então você tem que enxergar o livro nessa perspectiva. Depois, ele vai melhorando o humor. Você vê que ele vai melhorando. Ele fala sobre Deus, ele fala sobre gozar a vida, ele fala sobre aproveitar os bens que Deus nos dá, a força, a saúde, a juventude para trabalhar. Ele fala sobre tudo isso. E no capítulo 9, a partir ali também dos versículos 13 a 18, que ele começa a falar de uma maneira, uma ênfase mais, não vou falar exagerada, mas uma ênfase mais eficaz, essa é a palavra correta,
sobre a sabedoria, e ele faz o contraste entre a sabedoria e a insensatez, Salomão aqui, ele continua no capítulo 10, falando da sabedoria versus a insensatez. E é interessante que no versículo 17 do capítulo 9, ele fala assim: as palavras do sábio, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. E o versículo 18, parte A, ele fala assim: melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. Uma pessoa sábia, a sabedoria é melhor do que as armas de guerra, que vai matar, mutilar. Com a guerra vem a fome, vem a peste, vem a desgraça sobre a nação. Então a sabedoria é melhor, é a maior. A sabedoria é melhor. A sabedoria é melhor do que as armas de guerra. Então, que maravilha! Que maravilha! E nós iremos aprender aqui com Salomão esses preciosos conselhos. E o capítulo 10, nós iremos continuar nessa mesma ênfase que ele termina o capítulo 18, falando sobre a sabedoria versus a insensatez, a tolice. E nessa primeira exposição do capítulo 10, nós iremos dividir aqui os versículos de 1 a 7 em duas subdivisões. A primeira subdivisão está nos versículos de 1 a 3, aonde Salomão fala do perigo da insensatez, do perigo da tolice, versículos de 1 a 3. E os versículos 4 a 7, nós iremos ver aqui o perigo de um governo insensato ou de um governante insensato e os malefícios que ele traz para aqueles que ele está governando, ou seus súditos, ou aqueles que cercam o seu governo. Então, é isso que nós iremos ver aqui rapidamente. Então, vamos aqui para a exposição desse maravilhoso capítulo, capítulo 10, fazendo a primeira exposição da primeira parte aqui, versículos de 1 a 3, que diz assim: assim como a mosca morta faz o óleo do perfumador exalar mau cheiro, assim também uma pequena tolice pode ter mais peso do que a sabedoria e a honra. O coração do sábio se inclina para o bem, mas o coração do tolo se inclina para o mal. Quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o entendimento. Não tem sabedoria? E assim mostra a todos que ele é um tolo de fato. Que ele é mesmo um tolo, um bobão, alguém que não ouve ninguém, alguém insensato. Salomão começa aqui, queridos, mostrar o perigo da insensatez, falando do descuido de um perfumador. Alguém que preparou o perfume, que fez o perfume, mas ele não viu uma mosca morta lá no perfume. E essa mosca morta trouxe o quê? Em vez de um bom cheiro, começou a exalar o fedor, o odor. E todo o seu trabalho foi estragado. Todo aquele perfume, ele vai ter que jogar fora. Ele vai ter que fazer outro. Porque ele não se atentou, ele não viu a mosca morta no perfume. É isso que Salomão está falando aqui. Então, assim como a mosca morta faz o óleo do perfumador exalar mau cheiro, o seu trabalho foi estragado, acabado, já era. Ele vai ter que refazer o seu trabalho. Assim também, ele fala, uma pequena tolice, uma pequena insensatez pode ter mais peso do que a sabedoria e a honra. Um deslize, uma palavra mal falada, um ato, uma decisão errada pode custar a sua reputação, pode custar o seu trabalho, pode custar o seu emprego, pode custar o seu casamento, pode custar a sua vida. A sua vida. Pode custar tudo aquilo que você fez, que você construiu. Um ato insensato traz consequências seríssimas e às vezes irreversíveis. Quantas pessoas estão vivendo essa palavra aqui porque não tomou cuidado? Assim como aquele perfumador
não tomou cuidado com a mosca morta e não viu a mosca pousar no perfume, e a mosca morreu ali e começou a exalar o mau cheiro e seu trabalho foi estragado, assim a má decisão, assim uma precipitação, a insensatez, a tolice traz prejuízos enormes e às vezes irreversíveis. Às vezes não dá para mudar um ato falho, um ato insensato. É isso que Salomão está falando. É isso que ele está falando aqui. Aí no versículo 2, que várias traduções trazem assim: o coração do sábio se inclina para a direita e o coração do tolo se inclina para a esquerda. Muitas traduções trazem assim. A minha tradução, que eu estou usando aqui, inclusive eu uso ela tanto aqui nessas exposições para o YouTube, como as pregações que eu faço, as exposições que eu faço na igreja, eu uso ela, a NAA. Eu gosto muito dela. A NAA, Nova Almeida Atualizada. Gosto muito dela. E ela traz assim, ó: o coração do sábio se inclina para o bem e o coração do tolo se inclina para o mal. Quando você estuda sobre direita e esquerda na Bíblia, não tem nada a ver com política. Esquece isso. A direita naquela época, a expressão direita, lado direito, mão direita, destra, se referia à bênção, à honra. Quando o pai ia abençoar o seu filho, ele usava a mão direita. Quando um rei era empossado, era colocado, ou quando alguém era elevado a uma função privilegiada, a uma função importante, ele era colocado e nomeado do lado direito. A Bíblia menciona a mão direita 100 vezes e sempre para o bem. A Bíblia nunca menciona a mão esquerda de Deus. Já percebeu isso? Não é que Deus é mutilado, Deus não tem mão. Mas a mão direita está associada à bênção, ao favor, à recompensa, à honra. Quando Salomão fala aqui, no versículo 2, o coração do sábio se inclina para o bem, que é a tradução aqui da NAA, mas outras, como eu falei, traz a tradução para a direita, ele está falando de uma boa decisão. De uma boa decisão. E coração aqui não é esse órgão que bate no nosso lado esquerdo do peito. Não. Ele está falando da mente, da sede das emoções, do nosso psique, das faculdades mentais. É isso que ele está falando. O coração do sábio se inclina para a direita, para o bem. As suas decisões são pensadas, repensadas. Ele sabe agir, ele é uma pessoa cautelosa. Mas o tolo, o insensato, ele se inclina, o seu coração se inclina para o mal, porque não pensa, não raciocina. Assim como aquele perfumador que não tomou cuidado e não viu a mosca posar no perfume e morrer ali, estragando todo o seu trabalho, porque aquela mosca começou a exalar o mau cheiro, o odor. E no versículo 13 ele conclui: quando o tolo vai pelo caminho aqui fala da vida, da sua vida, as decisões que ele toma para a sua vida. Quando o tolo vai pelo caminho, falta ali o quê? Entendimento, porque não tem sabedoria. E assim mostra a todos que ele é de fato um tolo, um insensato. Todo mundo vê, só não ele. Então, nos versículos de 1 a 3, nós aprendemos essa questão, o perigo da insensatez. Cuidado com as decisões que você toma. Cuidado com as decisões que você toma no seu casamento, com seus filhos, em tudo. Em tudo. E para nós, que somos cristãos, né, com a vida ministerial, com a vida cristã, cuidado. Cuidado com as decisões. Seja sábio, não insensato. Não seja como esse homem que preparou esse perfume e não viu a mosca morta ali, exalando o mau cheiro. A segunda subdivisão, os versículos 4 a 7, Salomão vai falar agora do perigo de um governo, de um governante, de um político insensato. Ele vai voltar a falar desse assunto
nos versículos 16 a 20. Mas nós iremos chegar lá nas próximas exposições. Salomão fala assim, versículos 4 a 7. O perigo daqueles que governam, ou melhor, o perigo da insensatez daqueles que governam. Se um político é insensato, ele vai trazer prejuízos enormes. Fala assim, versículos 4 a 7. Se aquele que governa ficar indignado contra você, não deixe o seu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensas. Ainda há um mal que vi debaixo do sol, um erro cometido pelos que governam. Os tolos colocados em muitos postos elevados, enquanto os ricos, os sábios, ocupam os postos inferiores. Vi servos andando a cavalo e príncipes andando a pé, como se fossem servos. Olha só que Salomão aqui está falando, queridos. Primeira coisa que ele fala aqui, no versículo 4, os governantes, eles eram cercados de súditos. E se o governante for insensato, ele vai ser grosseiro, ele vai ser petulante, ele vai ser arrogante com seus asseclas, com seus assessores, com seus subalternos, com seus servos. E Salomão está falando para essas pessoas que estão ali ligadas, estão ali perto do governante insensato, para não agir como ele. Quando ele usar suas palavras ou agir de maneira áspera, para a pessoa não ficar indignado, não ficar brava, mas agir com quê? Com sabedoria, agir com ânimo sereno. Porque fazendo isso, agindo com ânimo sereno, ele irá acalmar grandes ofensas. Se você reagir da mesma forma que o governante, você vai ser demitido, você vai ter prejuízos. Então saiba usar suas palavras, tá? Saiba colocar as palavras no devido lugar. Não haja como aquele governante insensato. É isso que Salomão está falando. E nós estamos vivendo uma época no Brasil, não vou falar de outros países, vou falar do nosso país aqui, de governantes insensatos, prefeitos insensatos, governadores insensatos, vereadores, deputados estaduais, federais, senadores, presidente da República. Nós temos um presidente aí que é descondenado. Ele foi condenado em todas as instâncias. Infelizmente, um STF, que só tem ali corruptos, poucos se salvam ali, descondenou ele. E ele disputou a presidência e deu no que deu. Um passado horroroso, Lava Jato. Nós temos aí a Lava Jato, que prendeu vários políticos. Várias empresas devolveram o dinheiro. Os políticos devolveram o dinheiro que roubaram. A Petrobras foi saqueada. E teve também, esses que roubaram a Petrobras, teve que devolver milhões que roubaram. Todos estão soltos. Sérgio Cabral, que acabou com o Rio de Janeiro, os piores corruptos. Réu confesso, está solto. O STF soltou. Palocci está solto. O STF soltou. Pezão, o ex-governador do Rio de Janeiro, está solto. Poderia citar aqui uma pleiade de homens que exerceram cargos políticos, ladrões, bandido. É chamado de o famoso crime, né, do colarinho branco, devido aos políticos usarem só a camiseta branca. Aí ficou conhecido como o crime de corrupção, ou políticos, o crime do colarinho branco. Criminosos estão soltos, porque a justiça afrouxou, é corrupta. Então, estamos sendo governados por insensatos, por esses governos. E Salomão, ele fala aqui, primeiro no versículo 4, daqueles que convivem com governadores ou governantes assim, para saberem agir, saberem usar suas palavras. Ele fala no final do versículo 4, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensas. Então sabe a falar. Cuidado com suas palavras. Haja com sabedoria. Aí no versículo 5 ele fala daquilo que ele viu nos seus dias.
Isso também aponta para a nossa realidade de hoje, século XXI. Ainda há um mal que vi debaixo do sol. Um erro cometido pelos que governam. Aqui entra todos. Presidentes, reis, né? Qualquer forma de governo. Aqueles que estão em eminência, aqueles que estão governando. Ele falou, vi um mal debaixo do sol, aqui na terra, um erro cometido por aqueles que governam. O que ele viu, Elias? Versículo 6. Os tolos colocados em muitos postos elevados. Em outras palavras, insensatos sendo colocados em postos elevados. Incompetentes sendo colocados em postos elevados para governar, para reinar, para presidir. Pessoas que não têm menor condição de estar ali governando, está ali presidindo, está ali tomando decisões. É isso que Salomão está falando. E não é essa a realidade que nós estamos vivendo? Incompetentes no poder, ladrões, bandidos. Nós estamos aí pagando impostos caríssimos, altas taxas de impostos. Os camaradas roubam, saqueiam o país e quem paga a conta é nós, os desfavorecidos. É sempre assim. Infelizmente, isso acontecia na época de Salomão, acontece hoje, desde que o mundo é mundo. Corrupção, roubalheira, tudo. De 4 em 4 anos nós voltamos, mas parece que nada muda no Brasil. O sistema é bruto, é corrupto e corruptor. Então Salomão viu os insensatos colocados em postos elevados. Aí a parte B do versículo 6. Enquanto os ricos, os sábios, ocupam os postos inferiores. Enquanto aqueles que deveriam governar estão no lugar deles, dos insensatos, estão sendo governados. São servos, são subalternos desses incompetentes. É isso que Salomão está falando. Uma inversão de valores. Uma inversão de valores. Líderes incompetentes, governos incompetentes, presidentes incompetentes, prefeitos, vereadores, deputado estadual, federal, tudo incompetente. Não é todos, mas nós vemos aí vários que não tem cuidado no falar, não sabe falar, não sabe se expressar, é grosso, é bruto, é ignorante, trata mal os seus asseclas, trata mal o povo, arrogantes, petulantes, soberbos, estão em lugares elevados, enquanto sábios, pessoas preparadas, competentes, estão aí sendo subalternas desses brutamontes. É isso que Salomão está falando. E no versículo 7 ele fala, vi servos andando a cavalo e príncipes andando a pé, como se fossem servos. Andar a cavalo naquela época era sinal de honra. Lembra de Mardoqueu, no capítulo 6 de Esther, versículo de 1 a 14? Quando Amã, um ímpio Amã, pegou Mardoqueu, a ordem do rei foi essa, pega Mardoqueu, coloque no meu cavalo, coloque lá as vestes reais, coloque meu anel na sua mão, e você vai andar na rua, falando assim, aqui está um homem, eis aqui um homem, cuja honra o rei se agrada. E Amã, com raiva, com fúria, teve que fazer aquilo. Porque ele pensou que era para ele, né? Não, eu vou montar no cavalo do rei, eu vou vestir as vestes reais que o rei veste, eu vou colocar um anel do rei. Mas ele quebrou a cara, que foi para Amã, foi para Mardoqueu. Amã teve que cumprir a ordem do rei para honrar Mardoqueu. Isso aconteceu. Então, quando um rei ele era empossado, ele desfilava a cavalo. Quando o príncipe também, ele assumia uma província, um governador, alguém que ia cuidar de uma cidade, tinha um cargo alto, um ofício alto, era elevado a um posto altíssimo, ele desfilava de cavalo. De cavalo. Fala de imponência, fala de autoridade, fala de poder, fala de governo. E aqui no versículo 7, Salomão fala, eu vi servos
né? Eu vi pessoas competentes andando a pé, e vi servos, e vi tolos, e vi insensatos. Eu estou aqui traduzindo o versículo 7. Eu vi insensatos andando a cavalo. Eu vi insensatos, pessoas incompetentes andando a cavalo. Em outras palavras, sendo honradas, governando, liderando, presidindo, pessoas que não têm condições nenhuma para estar ali, mas estão lá. E Salomão fala, eu vi. E nós também, assim como o Salomão, estamos vendo até hoje isso acontecer. Nepotismo, porque é amigo de fulano, de ciclano. Aí dá o jeitinho, o famoso jeitinho brasileiro, coloca a pessoa lá, mas não tem as mínimas condições de estar ali. Vi servos, subalternos, andando a cavalo, pessoas incompetentes andando a cavalo, sendo honradas. E príncipes, pessoas competentes, pessoas preparadas, pessoas sábias para liderar, para governar, para presidir, andando a pé, como se fossem servos. Uma inversão de valores. E aqui está falando no mundo político. Um líder insensato, um político insensato, ele vai governar com sabedoria? Jamais, gente. E às vezes o camarada é aconselhado por pessoas sensatas, por pessoas sábias, mas ele não ouve. Ele prefere ouvir os da sua laia. Nós estamos vivendo esse momento no Brasil. Líderes incompetentes, corruptos, bandidos, que já saquearam o Brasil uma vez e vai saquear de novo. Que Deus tenha misericórdia do Brasil. Que Deus tenha misericórdia da nossa nação. Que Deus tenha misericórdia do povo. Deus tenha misericórdia. O nosso dever como cristão é orar pelas autoridades. Paulo falou sobre isso ao escrever sua primeira carta a Timóteo, capítulo 2, de 1 a 4. Ele fala, nós devemos orar pelos reis, pelos homens que estão em eminência, no poder, governando, para que nós venhamos a ter uma vida tranquila e sossegada. Oremos pelas autoridades, mas não esqueçamos de também protestar contra a corrupção, a roubalheira, a tolice, a insensatez. Porque, como Salomão, nós também estamos vendo pessoas incompetentes sendo colocadas a cargos altíssimos ou eleitas para representarem o povo, enquanto as pessoas, outras pessoas que são preparadas, competentes, servindo aí de deboche, de chacota, não exercendo a função que lhe cabe. É isso que o texto está falando. Então nós aprendemos aqui, nos versículos de 1 a 3, sobre o perigo da insensatez, e aprendemos aqui, nos versículos 4 a 7, o perigo de um mau governo, ou de um governo insensato, de um governante insensato. Se você gostou de mais uma exposição bíblica, dessa maravilhosa série que nós estamos aqui expondo, de Eclesiastes, esse maravilhoso livro de Eclesiastes, deixa aqui o seu like, deixa aqui os seus comentários, se inscreva no canal se você não é inscrito e acione, queridos, o sininho. Acione o sininho para receber todas as notificações quando chegar um vídeo aqui no canal. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe os seus projetos, Deus abençoe os seus planos e sempre haja com sabedoria e não com insensatez. Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado a todos. Até as próximas exposições. Querendo Deus.